Amém, boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo Menezes, né? Está aqui comigo minha esposa, Vitória Beatriz. E hoje nós vamos conversar um pouco, né? Sobre nossa história, como tudo começou, né? Como Deus preparou o nosso casamento, né? Isso, hoje, eu louvo ao Senhor, né? Porque foi Deus, né, que nos uniu, né? E desde já nós queremos começar orando, né? Porque a oração é o princípio de tudo. Senhor Jesus, amém. Nessa noite nós te agradecemos. Sim. Senhor Jesus, amém. Porque tu estás conosco. Sim. Todos os dias de nossa vida. Sim. Senhor, mesmo nos momentos bons. Sim. E nos ruins. Sim, o Senhor nunca nos abandona. É verdade. Senhor Jesus, amém. Abençoe nosso casamento. Sim. Senhor Jesus, amém. Seja com cada um dos irmãos. Sim. Senhor, cada um que está nos ouvindo, Sim. nos assistindo. Sim. Abençoe a vida de cada um de nós. Sim. Te agradecemos, Senhor. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, né? Uma boa noite a todos. E nós queremos contar um pouco da nossa história, né? Como tudo começou, né? Eu creio que nosso casamento, né, foi Deus que preparou, né? Porque nós somos jovens, mas ainda eu tenho alguns anos na frente de Vitória, né? E assim, quando eu me converti aos 16 anos, né? Conheci o viver da igreja, conheci os irmãos, né? E isso mudou a minha história, né? Mudou a minha vida e eu me entreguei ao Senhor, né? Me consagrei ao Senhor. E eu não mesmo jovem com todas as ansiedades, mas eu não pensava em casar, né? Eu queria trabalhar para construir uma casa, né? Ter meu carro, né? Estar estabilizado e posteriormente aí ia pensar em casar. Mas aí, né? Deus, né, é quem traça a nossa história, né? Nós fazemos os planos, mas Deus é quem dá a direção, né? Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Aos 16 anos eu recebi o Senhor, aceitei o Senhor e isso eu tinha na minha mente, né, que não ia me casar logo tão cedo. Eu ia construir, né, meu bem-estar pessoal, ia construir minha casa, mas, né, Deus mudou a história. E logo, acho que alguns anos depois que conheci o Senhor, foi surgindo o sentimento, né, de ter uma companheira, né, e foi Deus que deu esse sentimento, né, de que eu precisava de uma companheira, né, para me auxiliar, né, e compartilhar, né, as histórias, nossas histórias. Então, foi aí que eu despertou esse sentimento, né. E aí, graças ao Senhor, no viver da igreja, na comunhão com os irmãos, né, desfrutando da palavra. Mas aí o Senhor colocou no meu caminho Vitória, né? E aí, ela era jovem, então eu não poderia também, como eu tinha como é que eu posso dizer, meu hobby, né, posso dizer assim, que não iria casar tão cedo, então eu tinha isso comigo que eu não poderia atrapalhar a vida dela. Então, ela estava no ensino médio. Então, esse sentimento estava só dentro de mim. Eu não contei para ninguém, nem até ela mesma eu não contei, né? Fiquei esperando. Ela já estava no viver da igreja, né? Cresceu no viver da igreja. E aí, ela não sabia até então, né, que eu tinha sentimento por ela. Mas aí, ela estava concluindo o ensino médio, né? E aí, chegou o momento de falar para ela, né, que eu tinha sentimento, né? Admirava muito ela. Era jovem bonita, né? E eu cheguei, né, e contei para ela, né? E aí, graças ao Senhor, né, nós começamos a conversar, né, ter comunhão, né, com a ajuda dos irmãos, a bênção dos irmãos, né, graças ao Senhor. E muita oração também, porque não foi fácil, né, nós sabemos disso, mas o Senhor preparou tudo, né? O Senhor nos deu uma casa, né, trabalhamos juntos, né, construímos nossa casa e hoje faz 3 anos e meio que nós estamos casados, né, e graças ao Senhor, né, o Senhor que nos abençoou, né. Primeiro ano não foi fácil, né, primeiro ano de casamento nosso foi muito difícil, né, nós dois jovens, né, com pensamentos diferentes, né, e imagine isso embaixo do mesmo teto, né,
dormindo lado a lado um do outro. Imagine a confusão. Mas nada assim, anormal que vinha agredir um outro verbalmente, não. Mas assim, nosso convívio, né, pessoal, um com o outro, né, foi difícil, né? Diferença de alma, né, de caráter, né? E nosso primeiro ano foi muito difícil, né? Mas na comunhão com os irmãos, né, o Senhor, muita oração, né, o Senhor mudou nossa história. E hoje nós estamos aqui, né, contando essa vitória, né? O Senhor hoje faz 3 anos e meio de casados, que o Senhor tem nos abençoado grandemente, né? Amadurecemos, né? E hoje nós estamos na melhor fase do nosso casamento, né? Hoje nós podemos desfrutar, né, com a bênção do Senhor, né, no viver da igreja, na comunhão com os irmãos, né? Nós temos recebido a bênção do Senhor. Mesmo sendo jovens, né, nesse mundo que muda o sentido, né, da palavra casamento, mas nós, né, levantamos a bandeira por esse princípio, né? A unidade entre o casamento, a unidade entre a família. É isso que nós preservamos. Né, meu amor? Sim. Agora eu vou contar um pouquinho do meu lado, né? Ele contou o lado dele, agora eu vou contar um pouquinho do meu. Como ele falou, ele guardou o sentimento que ele tinha por mim mais ou menos 1 ano, né? E realmente eu não sabia que ele tinha sentimento por mim. Algumas vezes ele deixava escapar algumas coisas, como de repente eu estava lá em casa e aí o meu celular tocava, quando eu olhava era ele, perguntando se eu iria para a reunião, assim, do nada. E eu ficava sem entender, eu disse, meu Deus, o que é que esse irmão quer? Ligando para mim para saber se eu vou ou não para a reunião, não é do interesse dele. E aí, minhas amigas ficavam dizendo, eu tô achando que ele tem sentimento por você, eu acho que ele tem sentimento por você. E eu dizia, não, minha gente, como é que o irmão vai ter sentimento por mim? Ele já é um pouquinho mais velho que eu, isso é coisa da cabeça de vocês. Mas aí o tempo foi passando e ele não falou para mim do sentimento, mas assim, todos os dias ele entrava em contato comigo. No tempo a gente usava mais o Facebook. E aí ele sempre perguntava como era que eu estava, mandava mensagem dos irmãos para eu ouvir. Algumas mensagens a gente ouvia juntos, mandava hinos para a gente desfrutar junto, né? E aí, com o passar do tempo, todos os dias tendo esse contato, tendo comunhão. E aí, uma vez ele passou 1 semana sem entrar no Facebook, não deu sinal de nada. E aí bateu aquele sentimento, eu estou sentindo falta de conversar com aquele irmão. Mas aí eu parei e falei, Senhor, será que eu tenho sentimento por aquele irmão? Mas eu acho que não. E eu tenho certeza que ele não tem sentimento por mim, então é melhor deixar isso quieto. Mas aí a gente começou a conversar e foi conversando e o sentimento foi surgindo. E eu também guardei o sentimento para mim, né? Ele guardou para ele e eu guardei para mim. E nesse período eu fui orando e pedindo para o Senhor me mostrar se realmente ele tinha sentimento por mim e se era da vontade do Senhor que a gente tivesse comunhão. E aí o Senhor confirmou até que chegou o grande dia, depois de tanto tempo enrolando, ele falou que tinha sentimento por mim, e aí eu falei que tinha sentimento por ele, mas mesmo assim a gente ainda passou um tempinho orando. Tivemos comunhão com os irmãos falaram que já sabiam, né, e que a gente continuasse orando, até que quando eu estava terminando o ensino médio, aí a gente foi e teve comunhão com os irmãos e resolvemos assumir a nossa comunhão, né, tornar público para os irmãos. E aí, depois disso, nós continuamos tendo comunhão, depois nós noivamos e sempre tendo comunhão com os irmãos, né? Mas teve um período da nossa comunhão que alguns irmãos costumam falar que o jovem, quando começa a ter comunhão, parece que entra um espírito de rebeldia em alguns, né? E teve uma fase da nossa comunhão que a gente se fechou para os irmãos e a gente não queria mais receber o conselho dos irmãos. O que os irmãos falavam pouco importava para nós e a gente queria fazer as coisas do nosso jeito. E foi aí que começou alguns problemas. Na verdade, o primeiro ano do nosso casamento foi difícil, mas porque na nossa comunhão a gente já trouxe alguns problemas por falta de comunhão com os irmãos e com o Senhor, né? E aí, quando a gente casou, fomos para as núpcias, foi maravilhoso, mas aí quando chegamos na realidade, né? Chegamos em casa, somos pessoas muito diferentes, e aí começaram os problemas, e além das nossas diferenças, ainda tinha o fato de que nós não estávamos bem com o Senhor.
Então, isso pesou muito no início do nosso casamento, né? Eu digo assim que o primeiro ano e meio assim do nosso casamento foi pesado mesmo. Eu acredito que pesou mais para mim pelo fato de eu ser mais jovem e não ter muita experiência. E aí eu tive que adquirir experiência assim na marra mesmo, porque tinha situações que eu não sabia como resolver, que se eu fosse resolver do meu modo, totalmente, muita infantilidade, às vezes da parte dele também. E aí assim, o que me salvou foi que o Senhor, graças ao Senhor, o Senhor me deu luz. Eu me refiz com o Senhor, me refiz com os irmãos. E os irmãos me ajudaram bastante. Às vezes tinham situações que eu não sabia como reagir, não de briga, nem de nada, nem de agressão verbal, mas porque a gente era muito diferente. Um queria uma coisa de um jeito, outro queria de outra, todo mundo queria razão e ninguém cedia. Então, às vezes, a gente não conseguia achar um denominador comum, né, na situação. Mas aí, graças ao Senhor pela vida da igreja, né, foi o que realmente nos sustentou. Porque eu vinha, conversava muito com as irmãs. A irmã Cida foi uma irmã que me ajudou bastante. Às vezes eu chegava para ela, irmã, não aguento mais essa situação. Olha, se meu casamento continuar assim, eu não vou mais aguentar. E a única coisa que a irmã fazia era olhar para mim e dizer, vamos orar. E a gente orava, a única coisa que a gente fazia era orar. E assim, no começo, eu fui muito assim, eu me refiz com o Senhor e me refiz com os irmãos, então eu queria que ele também se refizesse com o Senhor. E eu dizia, você tem que pedir perdão aos irmãos, você tem que pedir perdão ao Senhor, porque na nossa comunhão a gente foi muito rebelde para com o Senhor e para com os irmãos, e na cabeça dele isso era um insulto. Eu estava desonrando ele, estava ofendendo ele, e ele não entendia. E o Senhor só começou a trabalhar para que o Senhor desse a ele um coração de pedir perdão quando eu me acalmei e quando eu entreguei nas mãos do Senhor. Enquanto eu tentei fazer alguma coisa por mim mesmo, as coisas só pioravam. Mas aí chegou um momento que eu falei para o Senhor, olha, Senhor, eu não sei mais resolver essa situação, não consigo resolver, então resolva, porque eu não vou mais colocar a minha mão. E aí, quando eu parei de implicar com ele, de falar as coisas para ele, o Senhor foi constrangendo ele, a palavra foi constrangendo, até o momento que ele reconheceu que ele precisava pedir perdão aos irmãos, precisava se refazer com o Senhor. E aí, quando isso aconteceu, foi algo assim, meio que automático. Quando isso aconteceu, o nosso casamento começou a melhorar. E aí, a gente tinha paz com o Senhor, tinha paz com os irmãos, então tudo começou a dar certo. A gente tinha comunhão, a gente começou a ser mais amigos, ser mais companheiros, brincar mais. A gente sempre gostou muito de brincar. Na verdade, as pessoas que convivem com a gente costumam dizer que a gente é um casal bem divertido, porque a maioria do tempo a gente passa brincando. E assim, mas antes da gente se refazer com o Senhor, era algo pesado. Mas depois que a gente pediu perdão ao Senhor e pediu perdão aos irmãos, foi assim, o nosso casamento ficou leve. E aí, hoje, 3 anos e meio de casamento, a gente olha um para o outro e a gente vê um amigo. A gente não se olha mais como adversário. Eu olho para ele e eu vejo ele como meu companheiro. Acontece alguma coisa comigo, eu quero contar para ele. A gente vai fazer alguma coisa, a gente quer fazer junto. Vamos sair para algum lugar, a gente quer ir junto. Então, assim, graças ao Senhor, a gente só tem a agradecer ao Senhor, porque eu costumo dizer assim, se não fosse a vida da igreja, se não fosse o Senhor e os irmãos, eu acredito que nós não estaríamos mais juntos. E só em pensar nisso, como eu venho, meus pais são divorciados, na minha cabeça, antes de casar, eu sempre tinha que eu não queria seguir o mesmo exemplo dos meus pais. Então, quando eu pensava assim, na possibilidade de um divórcio, eu pensava logo na igreja. Ai, meu Deus, imagina o testemunho da igreja, como vai ficar o Senhor, vou entristecer o Senhor. Então, assim, o Senhor me deu força, nos deu força, né? E nós estamos, graças ao Senhor, juntos até hoje. E graças a Deus estamos bem, né? Amém. Realmente, é um conselho para os jovens, né? Escute os irmãos, obedeça o conselho dos irmãos, né? Por mais que duro seja, mas no final, né, é vida e paz. Né? É desfrutar de vida e paz. Esse é o conselho que nós dá para os jovens, né, que estão aí tendo comunhão, que pretendem casar, né? Escute os irmãos, obedeça o conselho dos irmãos. E aí nessa caminhada, né, prosseguindo, também não posso deixar de citar, né,
os padrinhos, né? Nós tivemos padrinhos que na verdade foram pais, né? Tiveram uns irmãos que nos aconselharam, né? Nos apadrinharam. Então, uma delas vou citar é minha tia Vaneide, né? Seu esposo Alexandre, né? Lá e Sandro, Rogério e Graça, são irmãos Sérgio e Cida, né? Foram irmãos que nos aconselharam, né? Nos deram força e hoje, né, nós estamos aí, nós vivemos em paz, né? Nós nos divertimos, né? E nós somos um casal feliz, né? Porque nós nos casamos, né? Não é para viver em tribulação, é para ser feliz, né? A família que agrada a Deus é uma família feliz, né? Então, casais, né? Entregue sua vida a Deus, né? Deus sabe conduzir todas as coisas. Aquilo que nós não conseguimos, né? Deus pode, né? Deus pode dar um norte em nossas vidas, né? Assim como deu na nossa, né? Então, né, que Deus abençoe você, abençoe seu casamento, abençoe sua família, né? E nós agradecemos, né, a Deus. Então vamos orar, né, e agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Senhor Jesus, Amém. te agradecemos, Senhor. Sim. Senhor, por mais esse momento. Sim. Que o Senhor permitiu para nós. Sim. Queremos agradecer o teu nome, né, glorificar o Senhor, né, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Sim. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Sim. Abençoe nosso casamento, Sim. Senhor, nossa família. Sim. Senhor, abençoe também os casais da igreja. Sim. Senhor, dê vida e paz Sim. aos casais da igreja. Sim. Também abençoe os casais que são próximos a nós, Sim. os casais que nós conhecemos. Sim. Senhor, vá abençoando a vida de cada um deles. Sim. Senhor Jesus, Amém. porque o Senhor pode todas as coisas. Sim. O Senhor pode restaurar. Sim. O Senhor pode dar vida e paz. Sim. Senhor, que nós, todos os casais, Sim. possam desfrutar Sim. vida e paz. Amém. É isso que nós pedimos ao Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor, que de fato possamos desfrutar, ó Senhor, vida e paz. Ó Senhor, o Senhor nos deu um ao outro, ó Senhor, não para vivermos em conflitos, ó Senhor Jesus, mas segundo a tua vontade, ó Senhor, em paz. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigada pelo nosso casamento, Senhor, por ter nos abençoado. Ó Senhor, continua nos abençoando. Senhor, seja com a nossa família, Senhor, seja com a família da pessoa que está assistindo esse vídeo. Ó Senhor, visita essa pessoa nesse momento. Ó Senhor, que essa série, ó Senhor, possa alcançar cada casal. Ó Senhor, que eles possam ser ganhos. Ó Senhor, de alguma forma. Ó Senhor, só temos a te agradecer. Ó Senhor, por esse momento. Senhor Jesus. Hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alargará, nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Faz da minha casa